Primeiro, eu gostaria de agradecer à professora Maria Clara pelo convite, professor Pedro Puntoni, por essa oportunidade de voltar à Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo é a minha primeira universidade, estudei aqui em cima na biologia, depois fui para Israel e comecei de novo com a psicologia. E essa oportunidade é muito gostoso estar aqui de volta com essa oportunidade de conversar com vocês aqui. Aliás, falando em psicologia, quando eu entrei no curso de psicologia em Israel, havia um sistema em que um ano psicologia pertencia às ciências sociais e no outro ano pertencia às humanidades. Quer dizer, dependendo do ano que você entrava, por política acadêmica, você seria um humanista ou seria um cientista social. Por acaso eu saí no ano de ciências sociais. Dentro da palestra, os elementos que eu gostaria de abordar, dependendo do tempo, é o conceito de primitivos escolares, que tenta identificar quais são os elementos básicos da atividade escolástica para criar os instrumentos de software, de TIC, que possam ajudá-los. Depois dar alguns exemplos de projetos, as consequências da introdução maciça das TIC na transformação do ciclo de trabalho escolástico, dar alguns exemplos de projetos de ponta e o universo da Europeana, e depois falar sobre dados linkados, o web como banco de dados global. Mas eu sempre prefiro botar o último slide no começo, porque acho que assim se garante que a mensagem que você quer chegar, nem sempre dá para chegar até o último slide, se você bota no começo, talvez dê para transmiti-lo. E o que eu gostaria de acentuar é um assunto que foi levantado aqui várias vezes em diferentes intervenções das pessoas que participaram da conferência, que é o assunto da avaliação de atividades acadêmicas que não são artigos e não são livros. Quer dizer, muitos anos, nos últimos 10, 15 anos, eu ouço muitos colegas que fazem blogs, que fazem bancos de dados, que criam sites de internet, que criam atividades de muita valia, são muitos usados. Eles dizem, mas não me reconhecem isso. Quer dizer, por que eu vou fazer tal banco de dados quando isso não é reconhecido dentro do meu currículo? Agora, isso está mudando, e está mudando radicalmente. Se vocês entram no Impact Story, vocês botam Impact Story net, provavelmente, vocês têm a oportunidade de verificar o seu impacto. Se verificar o seu impacto não só dos seus artigos, dos seus livros, mas vocês dão o endereço do software que vocês desenvolveram, vocês dão o endereço do site que vocês desenvolveram, vocês dão o endereço de blog que vocês mantêm, e a cada um desses elementos, o Impact Story, ele analisa e imediatamente lhe dá o resultado. E no resultado aqui, não está saindo ali, mas você vê, tal artigo, tantas pessoas leram, e dessas pessoas, tantos são outros scholars, e tantas pessoas baixaram o software que você desenvolveu, e dá imediatamente uma análise do seu impacto. Agora, isso poderia ficar no quadro de curiosidade e de alguma coisa marginal, mais um serviço, mais um software, etc., se não fosse o caso de que o mainstream, que é o establishment, está considerando isso como uma coisa importante, porque acho que na distribuição de recursos não é só o avanço acadêmico, quer dizer, quem é a faculdade que está dando o serviço, que está produzindo pesquisa que tem impacto. Então, se ele está produzindo, ele tem direito a receber recursos. No final das contas, conhecimento é uma coisa legitimizada socialmente. A sociedade decide que ela vai investir em física das partículas e não vai investir em feitiçaria. Feitiçaria poderia ser um ramo de conhecimento definido se ele tivesse a sustentabilidade social, recursos, etc. Em geral, não tem. Mas isso acontece através do National Information Standards Organization nos Estados Unidos, que criou, agora, é uma questão de 2, 3 meses, criou um grupo de trabalho
para tratar do assunto de altmetrics, processos alternativos de avaliação. Agora, a ideia que eles estão fazendo, eles receberam um grant do Mellon Foundation, vão trabalhar 2 anos, e eles estão botar os stakeholders, as pessoas que têm interesse no assunto, para participar nessa definição. E é toda uma indústria, né? Porque vocês sabem que Web of Science, ou Elsevier, ou outros, eles fazem parte integral do processo de avaliação acadêmico, eles vendem os serviços às universidades. Evidentemente, os acadêmicos, os diferentes elementos que têm interesse nesse processo de avaliação, as fundações, os governos que financiam pesquisa, quer dizer, todo esse mundo tem que tomar parte nessa discussão como desenvolver o Altmetrics e aplicá-lo. Eventualmente, eu creio que seria interessante o Brasil participar, por causa que o grupo americano, essa organização americana de standards, ela também lidera o grupo de trabalho dentro da ISO, da International Standards Organization. Quer dizer, já estando nesse processo, permitirá influenciar como isso vai sair daqui 2, 3 anos. Quer dizer, que na maioria dos jovens acadêmicos aqui, isso é uma coisa, vai ser parte integral da vida acadêmica deles. Quer dizer, não é uma coisa do futuro. De humanidades digitais não é uma coisa que vai ser, é uma coisa que acontece e que isso é expresso nesse significado social. Agora vamos para a apresentação originalmente. Em relação a Digital Humanities, tem o conceito de Scholarly Primitives. Ele vem de uma pessoa chamada John Husensworth, que atualmente ele está na Universidade de Brandeis, mas ele esteve muito tempo, eu creio que em Illinois. Ele escreveu um artigo de uma proposta que não foi aceita, ele reclama no artigo que a proposta não foi aceita, mas ele introduziu o conceito de analisando o trabalho de uma pessoa que faz pesquisa em literatura, filosofia, história, e quais seriam os elementos básicos da atividade dele. E para que ele queria saber quais os elementos básicos? Para servir, quer dizer, para ver quais seriam as ferramentas de software que poderiam servir a tais elementos básicos. E ele definiu descobrir, a descoberta dos recursos, anotar os recursos, comparar. Você está fazendo um trabalho de literatura, comparar diferentes, digamos, uma edição crítica, comparar as diferentes versões de um determinado capítulo, referências, criar o contexto dentro do qual se insere o seu trabalho, fazer exemplagem, sampling, ilustrar, representar. Agora, a coisa interessante com o trabalho do Unsworth é daqueles artigos seminais, que todo mundo acaba citando e reciclando. E nessa reciclagem, isso é muito interessante para quem tem uma responsabilidade de desenvolver numa faculdade, ou aqui como na Brasiliana, o grupo das humanidades digitais. Outros grupos tomaram a base do Unsworth e desenvolveram. Vocês veem aqui nessa coluna os primitivos do Unsworth, depois tem o projeto Bambu, e depois tem o OCLC, Scholarly Information Activity. Então, eles tentaram traduzir os elementos que ele disse. Por exemplo, o Bambu fala sobre discovery, ajuntar, recolher. O sampling é sintetizar, filtrar, comparando. O referring é contextualização. Illustrating, representing, comparing é conceptualizar, refinar, etc. Eu não vou entrar em todos os detalhes. Uma coisa que eu quero acentuar, que é muito importante dar o crédito ao Projeto Bambu. O Projeto Bambu provavelmente está numa crise agora, talvez não vá para em diante, mas ele, nos 4, 5 anos, nos últimos 4, 5 anos, fez um trabalho fantástico. Eles mantêm uma coisa chamada DIRT, que é um repositório, e isso está mantido e é muito útil, chamado DIRT, onde você tem listas e listas e listas de instrumentos para as humanidades digitais. Talvez mais importante do que isso, eles fizeram uma etnografia do trabalho escolástico. Quer dizer, tem um trabalho muito bom, que os arquivos são acessíveis, abertos, em que eles entrevistaram, observaram pesquisadores e ver o que eles realmente fazem. Quer dizer, para desenvolver
os requirements, a definição das necessidades. Tem um outro grupo trabalhando nesse mesmo assunto e está trabalhando agora, que é o grupo da DARIA. A DARIA é um grupo com representantes nacionais desenvolvendo uma infraestrutura para Digital Humanities na Europa. Então, cada grupo pega as coisas do UNWRF, vê o que o CLC fez, depois vê o que o Bambu fez e acrescenta, mantém a discussão. E aqui vocês veem capturar e criar informação, enriquecer, o elemento de enriquecimento da descrição, o elemento essencial em termos de contextualização, análises, interpretação, disseminação e storage, e armazenamento, colaboração. Isso é o grupo da Virtual Competence Center, tem um dos Virtual Competence Centers da DARIA, está trabalhando sobre isso. Isso pode ser acompanhado no site da DARIA, daria com h no fim.eu, e se vê o que isso está acontecendo. Vocês viram que no começo eu botei o link para a apresentação no SlideShare, né? No fim da apresentação vou mostrar de novo, vocês podem baixar a apresentação e vocês têm todos os links. Eu quero acentuar aqui duas coisas. Um é um artigo do Blank e Regis, do King's College. Tem um colega do King's College aqui, que nos deu uma boa palestra. Os colegas escreveram, descrevendo todo o trabalho. Ele fez 40 projetos. Esses projetos estão descritos aqui no artigo do Blank e Regis. E o artigo é muito bonito, por causa que ele tenta definir os primitive scholars, mas em relação a projetos concretos. Se defrontar com problemas, resolver, às vezes não resolver, passar para um outro tipo de conceito e desenvolver. Isso é um artigo, vai ser um artigo seminal também. E tem o Scholarly Information Practice in the Online Environment, da Palmer e colegas, da OCLC. É uma brochura, apesar de ser de 2009 já fica velho, né? Depois de 3 anos, mas é muito bom mesmo, e convém utilizar. Ok, isso é a guisa de introdução do assunto, mas para concretizar, eu trouxe alguns exemplos só para transformar essas abstrações em coisas que as pessoas fazem de concreto, para botar no chão. Então, um projeto que talvez vários de vocês já conhecem, é um projeto de 3, 4 anos atrás, 3 anos talvez, né? Só 3 anos. Na Universidade de Stanford, eles receberam um acervo fantástico de Oxford, de troca de cartas. Qual o acervo que eles receberam? Receberam a metadata, o catálogo das cartas que foram trocadas entre os filósofos, que como se chamava, no século XVIII, a chamada República das Letras. A República das Letras havia o conceito de que pessoas da França, da Inglaterra, da Holanda, da Itália, etc., eles se mantinham correspondência, apesar das rivalidades entre as diferentes potências, etc., havia um espírito de fraternidade que superava essas rivalidades entre pessoas de diferentes religiões, apesar dos conflitos. E eles fizeram uma análise desta troca de correspondência e representaram ela visualmente. E na representação visual, eles chegaram à conclusão que não era verdade que havia tal república de letters, que haveria uma segmentação bem clara dentro dessa república de letters. O importante aqui é notar que isso criou uma discussão. Os dados são válidos, são completos. Será que a correspondência do Voltaire não está voltada mais para o período mais tarde dele e não sobreviveu às coisas mais iniciais dele? Então, o elemento de contato dele com a Inglaterra não recebe uma representação adequada, etc. Mas isso criou praticamente uma indústria de scholarship que está se desenvolvendo em torno da análise virtual, da utilização de ferramentas para a visualização. E em Stanford mesmo, eles estão fazendo outros case studies, Galilei e outras figuras importantes. Onde quer que se encontra
uma quantidade grande de cartas, de correspondência, está se aplicando. Há 2 semanas atrás, nós tivemos um seminário em Israel, e nesse seminário, vocês não imaginam, eu convido realmente quem não tem muito medo de utilizar computadores, usem, porque vocês baixam, vocês podem pegar, as ferramentas estão à disposição. As ferramentas, na maior parte, são abertas. Também os dados iniciais podem ser obtidos relativamente facilmente. Então, esses são alguns dos instrumentos que nós aprendemos usando no computador. O pessoal veio de Indianópolis ensinar a fazer o Site2, que é uma suite de software para utilizar, o GEF para visualização. Tem agora um Historical Network Research, o pessoal esteve nesse seminário, eles estiveram agora numa conferência em Hamburgo. E uma das coisas interessantes é que, eu não sei se esse serviço existe aqui na rede das bibliotecas da USP, mas se pode baixar citations, por exemplo, dos Scopus. Tem um serviço dos Scopus que pertence ao Elsevier. Você pode baixar, digamos, você está interessado em analisar a rede de contatos, a rede de referência numa determinada área de conhecimento. Você pode, se tem os jornais nas Scopus, vocês podem baixar uma file simples, uma file ASCII, que pode ser entrada no Site2 ou no GEF para ser analisada. Quer dizer, quem se ocupa de história, ou quem se ocupa de história de ideias, isso é um instrumento muito acessível que pode ser imediatamente usado. Outro tipo de projeto é a criação de bancos de dados abertos, colaborativos. E um dos pioneiros nessa área foi a Freebase. A Freebase é um software que um grupo criou, desenvolveu, muitos anos manteve ele como um open source software, e tem muitos projetos na Freebase que podem ser acessados. Aqui trouxe o exemplo de um projeto sobre a Guerra Civil Americana, em que eles conseguiram trazer dados, não só dados acadêmicos, mas também tem colecionadores numa cidade lá no confins do sul dos Estados Unidos, que ele, por acaso, ele conhece bem a batalha que ocorreu lá perto, conhece a geografia, tem documentação, tem fotografias, etc., que podem contribuir para ter uma visão mais compreensiva do assunto. Então, ele foi convidado e eles podem contribuir dentro desse banco de dados criado no Freebase. Atualmente também se pode ir lá no Freebase, criar um banco de dados gratuitamente e desenvolver um projeto colaborativo na área. O suporte, a explicação no Freebase é um suporte muito bom, tem uma boa documentação que explica. Agora, o que aconteceu com a Freebase? Ela foi comprada pela Google. A Google comprou a Freebase e hoje em dia existe uma ferramenta da Google chamada Google Refine. E o Google Refine, ele ajuda quem tem um banco de dados. Muitas vezes tem duplicações dentro da informação. Você precisa limpar o banco de dados, você usa o Google Refine. Uma outra coisa, na área de filosofia tem um projeto já velhinho, acho que tem uns 6 anos, 6, 7 anos, 2008, Philosource, em que fizeram a digitalização das obras de filósofos, como Nietzsche, como Wittgenstein. Tem Socratic Source, Pré-Socratic Source, fizeram a digitalização. Eu acompanhei parte do trabalho através de um grupo chamado Open Scholarly Communities in the Web, que é um grupo da Cost Foundation, e todo o tempo a gente estava esperando quando é que vem o instrumento que permite pegar esse material digital e analisar ele, e anotar ele, e colocar ontologias que descrevem ele, etc. Nunca veio, mas no fim deu produtos adicionais que atualmente estão no centro. O Pundit é um resultado desse trabalho. Levou bastante tempo para sair, mas ele serve exatamente para fazer essa função. Mas quem fez uma coisa muito bonita nessa área é o Michele Passin e o Enrico Motta. Eles construíram uma ontologia
para a anotação de textos filosóficos. Então eles construíram uma ontologia, e essa ontologia seria um tesouro, seria uma taxonomia, seria um vocabulário controlado que permite definir de uma maneira clara os conceitos dentro de uma área de conhecimento. Isso seria mais ou menos uma definição de uma ontologia em termos de web semântico. Então, o Michele Passin, ele definiu, analisou, então, alguns elementos no modelo formal para descrever ideias filosóficas, argumento, área, área de problemática, método, visão, teses, teoria, sistema filosófico, figura retórica, concept, distinction. Quem se ocupa em filosofia, quem ensina filosofia principalmente, convém pegar o artigo do Michele Passin, e também a ontologia é acessível. Aliás, nesse contexto é importante lembrar, por causa que não está representado a Enciclopédia de Filosofia da Stanford, que é um elemento central em termos de filosofia, está sendo transferida e sendo publicada como web semântico, como dados linkados. Quer dizer, no momento que a Enciclopédia de Filosofia de Stanford está publicada, no momento que você tem isso publicado em RDF, todo o processo de ensinar filosofia, todo o processo de levar o aluno a ler um texto e entender o texto, ele tem acessível, na ponta dos dedos, tanto a explicação na enciclopédia, como os conceitos básicos através do qual ele deve classificar o que ele está lendo. Uma outra coisa bonita é um tool para descoberta de relações dentro de um banco de dados RDF. Isso daqui, vocês veem aqui embaixo, vocês têm quando vocês baixarem, vocês veem Visual Data Web or Relation Finder. E ali você, não dá para ver isso, mas você bota o nome de um filósofo e imediatamente começa a funcionar de tal maneira que te dá as relações de tal filósofo com outros filósofos que o citaram, que foram influenciados por eles, foram alunos, etc. Ok, isso daqui também é utilizando, como o professor da Universidade Católica ontem demonstrou, aqui ele fez análise de como os filósofos citam uns aos outros, como ele fez trabalho sobre maçonaria, sobre câncer do seio, etc. Ok. Agora, vamos voltar, depois desses exemplos, o que isso causa? Quer dizer, o fato de ter essa disponibilidade tão grande de instrumentos, de corpos digitais, etc., se isso é uma coisa neutra ou é uma coisa que afeta basicamente o trabalho das pessoas envolvidas em humanidades. E aqui tem um slide do professor Stefan Gradman. Stefan Gradman é o líder do projeto de M2E, Digital Manuscripts Europeana, mas ele também é um líder dentro do todo o projeto da Europeana, da criação do modelo de dados da Europeana, etc. Então ele descreve o ciclo regular do trabalho. Quer dizer, tem um autor, um acadêmico, um pesquisador, ele escreve, o que ele escreve é revisto para a publicação do livro, publicação do artigo, alguém lê isso é publicado ou não é publicado, mas é publicado. Depois que é publicado, as bibliotecas pegam esse texto, esse artigo, em papel, eles gerenciam as bibliotecas que armazenam tais livros, tais manuscritos. Vem alguém, tira o livro da biblioteca, tira o artigo, lê, ele cota e anota e publica o seu artigo, o seu livro e novamente esse círculo contínuo. Agora, numa primeira fase, quando entra o elemento digital, não muda nada quase. Quer dizer, simplesmente, em vez de publicar num papel, se escreve num PDF, numa file de algum formato látex ou PDF, ou o que seja, ele escreve. Também se faz a revista, se publica ou se imprime o PDF, mas se faz o gerenciamento
da biblioteca digital, se lê, se anota, se novamente se escreve, talvez em LaTeX ou PDF. Agora, esse processo, ele muda radicalmente na próxima etapa. Quer dizer, na primeira etapa é como o mesmo processo que esse círculo continuava, se faz isso da mesma maneira, se emula isso em termos digitais. Mas isso muda quando entra o XML. Né? Quando entra o XML, o autor escreve, ele cria uma file de XML, esse file pode dar resultados, pode ser expressado no web, imprimida de várias maneiras através do style sheet. Isso é publicado em diferentes versões, com um identificador para dizer qual a versão, mas aqui você já está num processo em que a unidade do livro, do artigo, começa a se desmanchar, começa a se desintegrar. Por causa que no processo de gerenciar a biblioteca digital, você não está gerenciando como um livro. Ali nós vimos na Brasiliana, tem livros na estante, é uma unidade física completa. No momento que você expressa isso em XML, você dá a expressão de XML em diferentes maneiras, as partes, elas já têm uma autonomia própria. Elas podem ser citadas, podem ser trazidas, como eu fiz a apresentação. Você vê, minha apresentação é uma colagem de trabalhos de várias pessoas que são coladas para uma função de apresentar aqui. O trabalho deles é feito de tal maneira que eu posso tirar uma parte sem trazer todo o livro, sem trazer todo o artigo, tirando aqueles pedacinhos que servem à função aqui. Se lê, se faz a referência, mas não se faz a referência ao total do artigo, se faz a referência àquela parte que serve à tarefa em mão. Isso pode-se anotar e pode-se ligar ao documento, à parte do documento. Agora, nós estamos numa etapa, esse processo é um processo revolucionário, porque isso que já aconteceu, já tem muitos anos, mais 10, 15 anos isso, já está se fazendo isso. Mas nós estamos num processo agora em que todo elemento, toda a ideia de documento como um elemento unitário, integral, desaparece. Por exemplo, em ciências de biologia, já começaram a aparecer os artigos em que dentro do artigo você tem a ligação ao banco de dados. Quer dizer, você pode aceder diretamente aos dados que o autor disse que colecionou e que está analisando no artigo. Quer dizer, alguém quer pegar um outro software ou quer analisar, ele tem uma outra ideia como analisar, ele pode fazer isso. O artigo dá a ele diretamente ao acesso para fazer isso. Se ele fez uma visualização, você entra diretamente no videoclipe para ver tal visualização. É difícil imaginar a revolução. Recentemente houve problemas de artigos científicos que foram retratados. Houve vários escândalos nos últimos 2 anos em que artigos foram publicados e depois disseram, desculpe, eu me enganei. Então o artigo foi tirado do jornal, o jornal retratou o artigo. Quer dizer, isso significa essa possibilidade de agregar, de reanalisar os dados, provavelmente dará resultados numa ciência melhor, quer dizer, uma ciência mais aberta, em que se pode realmente verificar em profundidade os dados que são apresentados, não só a análise final. Ok, isso é também outro slide do Gradman, em que ele tenta representar o processo escolástico, o processo de gerenciamento de bibliotecas digitais, que resulta nesse novo sistema. Então, existem recursos digitais que são agregados e que criam novas edições. Quer dizer, é um processo de agregamento que é a função das bibliotecas digitais. Mas, nesse procedimento, o valor adicional que se dá ao autor ou à comunidade é relativamente pequeno.
por causa que o que se deve procurar atingir é um processo em que existem esses dados digitais básicos, existe um processo de modelagem, quer dizer, como dá para ajudar a modelar tais dados de maneira que facilitar a interpretação. As humanidades são, em geral, hermenêuticas, quer dizer, a função delas é tomar a coisa básica em história, em filosofia, etc., e desenvolver uma interpretação nova. Depois comunicar essa interpretação ao grupo de colegas que vai legitimizar ou vai atacar e que vai criar o diálogo que é basicamente a essência da vida escolástica acadêmica. E isso vai criar publicações acadêmicas novas. Então, esses dois elementos de agregar e também de criar instrumentos para heurística, para a comunicação, são essenciais. Aliás, aqui eu gostaria de fazer uma referência a um dos participantes no tal seminário que eu falei há 2 semanas atrás. É um jovem, está fazendo pós-doutorado, mas ele faz um trabalho muito bonito e ele tem um artigo em que ele insiste da importância de instrumentos que demonstrem que os dados não são completos. Quer dizer, para evitar a ilusão que se você está usando computador, você está fazendo ciência exata. Você não está fazendo ciência exata. Se você faz história, você faz filosofia, você faz literatura, você precisa ajuda dessas ferramentas, mas você não quer que essas ferramentas se transformem, não vai, de jeito nenhum, porque os dados são incompletos. Quer dizer, a consciência de que os dados não são completos, que é um palpeamento no meio escuro. Isso deve ser mantido, mesmo que você está utilizando elementos sofisticados de análise. E isso é um dos elementos importantes. Ele descreve um instrumento chamado Venn Marker, que para ele dá a impressão que permite expressar essa incompleta alguma coisa dos dados. Ok. Isso daqui nós temos aqui praticamente o ciclo de trabalho do... Desculpa. Agora está ouvindo? Ok. Não é o problema do... Esse daqui é o slide em que o Gradman descreve o processo previsto no projeto Digital Manuscripts to Europeana, em que a ideia é trazer fontes estruturadas, semi-estruturadas, fazer um processo de curação, um workflow de curação, fazendo collation do text mining, fazer o data linking, fazer as ferramentas para anotação semântica, recombinar e trazer isso de volta à comunidade escolar. O projeto de exemplar que está sendo feito no DM2E é um projeto do Wittgenstein, quer dizer, as obras do Wittgenstein estão digitalizadas em Bergen, na Noruega, que são participantes do projeto. Tem um grupo conselheiro acadêmico que está fazendo a anotação da obra do Wittgenstein utilizando o Pundit no marco do DM2E. Eu entrei na onda por causa que tem o grupo do Christian Bizer e eu consegui também introduzir que tem muito conteúdo judaico no DM2E, que nós estamos trazendo através da Judaica Europeana. Então eu consegui também convencer algumas enciclopédias judaicas a tomarem a iniciativa de publicar as enciclopédias como link data, que vai permitir finalmente anotar, porque às vezes a impressão de uma biblioteca digital, quando não existe esse elemento aplicativo, não existe esse elemento de anotação, de metadata rica, é uma frustração, porque você vê um monte de imagens lá, o que interessa? Quer dizer, se você não tem aquele elemento de terceira, quarta dimensão, que diz qual é esse lugar, qual é esse conceito,
quem é esse autor, do que se trata, muitas vezes isso não faz sentido. E esse é um trabalho que a Europeana está fazendo muito bem agora. Eu, de M2E, eu tenho muito gosto de ter o suporte desse pessoal da Universidade de Mannheim, que é o Christian Bieser, passou para lá. Ok, aqui eu queria fazer uma referência a alguns projetos de ponta que estão indo nessa área. Um projeto muito importante chamado Daria EU, levou uns 5 anos para eles estabelecerem isso. É um projeto que congrega entes nacionais e europeus interessados em desenvolver uma infraestrutura. E a base é uma base de caixa comum, quer dizer, cada país que desenvolveu sua infraestrutura, ele traz parte, ele paga uma taxa relativamente pequena, mas principalmente ele traz as ferramentas, as bibliotecas digitais, os elementos que ele desenvolveu para juntar, agregar dentro da Daria. E dentro da Daria existe um grupo de Virtual Competence Centers. Quem está interessado no assunto convém acompanhar, por causa que também os projetos aqui que aparecem, que estão associados à Daria, como o TextGrid, como a Europeana e outros, eles também fazem parte e trazem tais instrumentos. Quer dizer, é um bom lugar para acompanhar o que está acontecendo na ponta nesses termos. Nossa colega de Portugal concordou. Quer dizer que também vocês estão acompanhando... ok. Mas Portugal tem a oportunidade também de ser um dos associados. Um outro projeto importante é o que se chamava TGI Adonis, que era o projeto de ponta francês, Très Grand Équipement Adonis. Eles mudaram o nome e agora eles chamam Humanité Numérique. E ali é interessante ver, porque é um projeto integrado de publicação, que existe a obrigatoriedade da Open Publications dentro do marco do regime acadêmico francês. Eu não sei se tem semelhança a São Paulo, mas tem semelhança ao Brasil, eu creio. O sistema francês São Paulo é outra coisa, mas o Brasil, eu creio que funciona como sistema acadêmico federal de uma maneira semelhante ao sistema francês, e é uma coisa que é conveniente dar uma espiada, porque eles têm muitos instrumentos para o Open Publications, para análise, data mining, etc. Eles estão também associados à Daria. Praticamente a Daria é liderada pelos alemães e pelos franceses, que são os 2 países que levam à frente esse projeto. Um outro projeto é um projeto canadense muito importante, provavelmente nosso colega do Canadá deve estar envolvido, que é o TAPUR, que ele dá uma quantidade muito grande de ferramentas para análise de textos que estão à disposição e podem ser utilizadas. Outro tem o TextGrid, que é um projeto originalmente alemão, mas também aberto, que os instrumentos estão abertos e eles são parte da Daria, é o TextGrid também. Aqui está o DIRT, que eu lembrei antes do Bambu. O Bambu tem 2 elementos que eu recomendo. Um deles é o DIRT. O DIRT é para toda pessoa que tem um projeto para fazer, uma tese de mestrado, um doutorado, um pós-doc, uma pesquisa, etc., vai lá no DIRT e ele acha um instrumento que pode ajudar. E o Bambu, como projeto, fez um trabalho muito bom, que está à disposição. Às vezes é meio confuso achar as mãos e os pés ali, mas tem material aberto muito bom. Ali está a lista das ferramentas, estão vendo? Serviços, mapeamento de documentação, concordance, collocation, morphological analysis, syntactic analysis, entity identification, etc. Agora tem a Europeana. A Europeana é um projeto da União Europeia muito grande, não é para criar uma biblioteca digital. Inicialmente foi apresentado como criar uma biblioteca digital. Eu creio que a coisa mais importante na Europeana é que criou uma comunidade de interesses das pessoas que vêm das universidades, vêm dos museus, dos arquivos e das bibliotecas, e que existe um sistema de conferências, sistemas de grupos de trabalho e projetos que há um investimento muito grande da União Europeia nesses projetos
que cria uma comunidade de algumas milhares de pessoas que avançam os seus interesses específicos. Quer dizer, uma biblioteca que está dando o seu acervo digitalizado para a Europeana, ela recebe de volta não só o conhecimento que a Europeana desenvolve, mas ele também recebe um enriquecimento da metadata, da descrição do seu acervo. Quer dizer, capacita os membros, os associados a esse projeto, a fornecer um serviço de alta qualidade para para a sua clientela de meta. A clientela meta de uma biblioteca não é toda a Europa em geral. A clientela meta é aquele pessoal daquele país. Ah, ótimo. Precisa terminar uma vez, né? Aquela população meta. Então, a Europeana faz isso. Agora, vocês veem projetos como a HOPE. HOPE são os arquivos do movimento trabalhista e o movimento feminista na Europa. Se o pessoal aqui tem interesse, convém ir lá ver o que a HOPE está fazendo, porque acho que os conceitos, as ontologias, o sistema de catalogação que se faz lá, provavelmente ajudar ele a fazer a mesma coisa aqui. A mesma coisa com a Digitizing Contemporary Art. Quem está fazendo isso é o Fashion. O Fashion é um projeto fantástico em termos de qualidade dos serviços que eles estão desenvolvendo. A ECLA para o teatro e a Performance Arts é um projeto também muito, muito bom. Em geral, tem um pessoal que faz projetos bons, tem um pessoal que faz projetos medíocres, mas o pessoal da ECLA, o pessoal da Fashion, fizeram coisas excelentes. Tem a minha sardinha, que é a judaica europeana, né? Mas tem a Europeana Cloud, que é um projeto muito importante, ele recém começou, convém acompanhar, porque ele também põe como meta desenvolver atividades na área da Digital Humanities. Esse é o DiEM2E, que é especificamente destinado à área de Digital Humanities. E uma coisa importante, e talvez com isso eu vou concluir. Você sabe que existe uma iniciativa nos Estados Unidos chamada Digital Public Library of America. E a Digital Public Library of America ela cresceu e tomou impulso no momento que houve um julgamento contra a Google em relação aos direitos de... A Google tinha feito um acordo com os editores, com os publishers, e o tribunal rejeitou, e a pessoa que, o Robert da Harvard, ele tomou essa ocasião e disse para botar o projeto da Google Books na meta original, que a meta original era que oferecer ao público acesso livre aos livros, publicações. Agora, a Digital Public Library of America foi estabelecida, eles escolheram como diretor, o diretor começou agora, uns 3 meses atrás, é o Dan Cohen, e o Dan Cohen tem uma história de mais 10, 12 anos de trabalho no Centro da História Digital. É um centro importantíssimo em termos de desenvolver a Digital Humanities, e ele é o diretor. Agora, o ponto que eu quero fazer é que a DPLA adotou o modelo de dados da Europeana. O modelo de dados da Europeana é o modelo de dados linkados, que foi adotado pela DPLA, e eu falei com o representante do Ministério de Cultura, o Murilo. O Murilo, ele trabalhou alguns anos exatamente no Instituto Berkman, que é o instituto que desenvolveu o conceito da DPLA. Quer dizer, seria fantástico se houvesse, as dificuldades são enormes, eu sei que a situação não é uma coisa muito simples, mas se houvesse essa convergência de o que se faz aqui em termos de biblioteca digital, seja coerente ao projeto europeu e ao projeto americano, que estão utilizando o mesmo modelo de dados. Eu vou terminar e vou dizer o seguinte, na apresentação existe a descrição de dados linkados, tem muitos links, quer dizer, quem quiser entender os dados linkados vai dar através do que continua ali, e também tem os links que vocês vão poder utilizar. Eu quero agradecer muito a vocês pela atenção. Muito obrigado.
Obrigada, Adolfo. Deixa eu só achar o microfone. Espera um pouquinho. Acho que ainda pode ter perguntas para você. Acho que ainda pode ter perguntas para você. Ok. Eu queria agradecer imensamente a conferência do Dov. Queria dizer uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre pensei, desde que o Dov esteve aqui em 2012, ano passado, já na ocasião, e agora mais ainda. Quer dizer, muito interessante a experiência da judaica europeana, e acho que ela nos mostra a importância e o seu trabalho, deixa isso muito claro, das informações ligadas, porque pela própria natureza da judaica europeana, ela está dispersa geograficamente. E é muito bonita a história, porque os dados ligados, a informação ligada virtualmente compõe uma biblioteca que não poderia nunca ser uma biblioteca física, né? Então, eu acho que é um exemplo muito interessante de uma instância na qual, se eu estiver errada, me corrija, na qual essa é uma biblioteca virtual que não é uma simples reprodução de uma biblioteca física. Ela só pode ser assim, né? Então, eu acho muito bonito sempre esse caso. E só uma reflexão. Aí eu queria abrir para 10 minutos, talvez 5, de perguntas para o Dov. Obrigada. Eu tenho uma pergunta em geral. O que você falou que quando houve grandes escândalos em que papers tiveram que ser retratados, lidar com erros e fatos que depois você volta e fala, não é bem assim, é diferente, não devia ser um escândalo, devia ser uma parte normal da vida. Tiveram que ser retirados e retratados, e eu respondo, ele pergunta, lidar com erros não devia ser uma parte normal da vida, da atividade científica. Os artigos que foram tirados? Isso. A não ser que for por desonestidade. Eu vou dizer, isso me lembra, eu tinha a intenção de fazer um mestrado sobre, e aliás foi aceito aqui pelo doutorado na Universidade Paulista, havia um artigo sobre biofeedback. É um artigo muito importante, que fez uma revolução. Então, me interessei, eu queria repetir o experimento de uma outra forma. E depois não continuei, depois de alguns anos ouvi dizer que o de cara, tinha se suicidado. Agora, ele tinha se suicidado depois que ele pegou todos os dados do artigo, muito importante, botou pela trash machine, a máquina para despedaçar os pedaços, por causa que ninguém conseguia repetir os dados que ele tinha publicado. Isso é uma coisa que aconteceu realmente no laboratório do Neil Miller, que é um laboratório extremamente importante. Agora, isso acontece, quer dizer, as pressões acadêmicas de dar resultados, não sempre tem suicídio, mas tem que cortar pontas, isso pode acontecer. Agora, esses artigos que foram retratados foram artigos em que houve uma crítica tão forte sobre a metodologia, sobre os dados, que levaram o jornal a dizer, ok, não é um artigo que merece estar registrado embaixo do nosso jornal. Isso é o que aconteceu. Agora, não é que isso acontece regularmente. O que aconteceu nos últimos 2 anos, houve vários. De repente, deu um fluxo de eventos desse tipo. Agora, evidentemente, se você publica os dados, você abre a possibilidade de uma reanálise dos dados. Então isso não devia ser um escândalo cada vez que ocorre. Simplesmente mudou a dinâmica, o peso que se dá para a reanálise dos dados. Ontem eu fiz a referência ao projeto do BRAIN. Quer dizer, o projeto do BRAIN vai utilizar dados linkados para integrar. Quer dizer, houve quantidades enormes, centenas de milhões de dólares foram aplicados para suportar
criar bancos de dados. Esses bancos de dados são silos, quer dizer, eles não se falam entre si, eles não têm uma conceptualização comum. Quer dizer, no momento que a União Europeia dá 1 bilhão de euros para um grupo de pesquisa, esse grupo de pesquisa prometeu, e eles trazem, cada um deles tem seu silo. Uma das primeiras tarefas deles é integrar esses silos num espaço conceptual comum que vai permitir, imediatamente, antes de fazer qualquer pesquisa nova, só no fato de eles integrarem a informação que já está presente, mas que não pode ser analisada integralmente, eles já fazem uma revolução em termos do campo. Obrigado. Obrigada, professor, pela sua fala. E, bom, sua fala me trouxe um ânimo muito novo. Eu penso que alguns colegas ainda vão falar hoje, como o Patrício, Luiz, a Charlotte, e o senhor falou sobre o Impact Story, e isso me trouxe assim, uma alegria muito grande, porque nós estamos aqui no Brasil produzindo, por exemplo, sites, e eu particularmente estou trabalhando com uma pesquisa já há anos, e a gente produz sites, tenta colocar nossa produção, e eu trabalho praticamente com linguística africanista há vários anos, e agora a gente está tentando trabalhar, colocando esse corpora todo em sites, e a gente fica imaginando como esse nosso trabalho vai ter alguma visibilidade, porque é o que tem sido colocado aqui, já desde o início desse trabalho com a Maria Clara. Então a gente vem conversando já há muito tempo, ou seja, é praticamente aquela ideia de que o nosso trabalho é vão, porque dentro da instituição, ou dentro das nossas, da nossa macro-instituição, ou dentro das universidades, dentro das nossas plataformas governamentais, isso não vai ser computado como trabalho, né? E aí isso me traz um ânimo muito novo, saber que a gente pode continuar fazendo a tarefa, devemos continuar fazendo a tarefa, porque internacionalmente isso já está sendo visibilizado. Então, acho que a universidade vai contar e o nosso governo vai ter que computar também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, me trouxe muito ânimo. Ótimo, estou muito contente de saber. É um elemento que afeta tanto a indústria, tanto a sociedade que tem que investir nas pesquisas, tanto para o investigador que tem saber qual a perspectiva e como ele deve funcionar para poder avançar na sua carreira. Nesse elemento, eu creio que principalmente os jovens que estão começando a carreira, estão fazendo doutorado, pós-doutorado, estão em início de carreira, o fato de acompanhar esses elementos é importante, porque eles vão ser medidos, quer dizer, documentar, não só pensar que basta documentar o artigo e acabou a história, convém documentar, por exemplo, botar no SlideShare. O SlideShare se criou praticamente como o universo das apresentações. Então, as apresentações estão lá, o SlideShare dá estatística, quer dizer, e provavelmente no que vai sair nesse processo de avaliação, também essas estatísticas e quem reutilizou isso, vai ser considerado. Quer dizer, quem faz um blog, cuidar que o blog atinja realmente o público-alvo do trabalho dele. Quer dizer, todos esses elementos que é um trabalho mais duro, né? Muito mais duro do que fazer o artigo. O artigo é relativamente simples, mas tentar gerenciar uma carreira acadêmica num sistema de network vai ser um trabalho. Mas, pelo menos, é uma resposta às reclamações das pessoas que estavam fazendo isso e não tinham o seu trabalho reconhecido. Hello. First of all, thank you very much for a wonderful presentation. I really enjoyed it, and I thought it gave us a great summary of some of the challenges in bringing together and linking, connecting different forms of research in the humanities. Can you hear me okay? Yeah. And I'll start off by saying I'm very, as you know, because we've talked personally, I'm very interested in this
this issue of how we connect different pieces of research. Some of my own research has been looking, for example, at how to connect Anglo-Saxon projects that we've been involved in. I have to say I'm interested and also skeptical or concerned about some of the issues, the intellectual issues, more than the technical ones. In the Anglo-Saxon project I was involved in, called Anglo-Saxon Cluster, we brought together various scholars interested in Anglo-Saxon sources and various facets of research. And we found that it was very difficult to get even people who'd worked together on projects to agree on what a particular item was and what a particular facet was that could be connected in some way. So I think there's some leading up to a more general question about how we connect things in the humanities. We're now looking at bringing together various historical projects we've been involved in, which have been working with XML and how to connect these things. But the question is how in the humanities, what are the particular challenges for the humanities? Christine Borgman in 2008 published an article in Digital Humanities Quarterly with a call to the humanities, looking at the kind of, asking what kind of digital infrastructure, what kind of frameworks we needed to bring together different bits of research. And I mean, there was a great quote from Alan Raniere from a personal communication she had, which is that in the humanities, one person's data is another person's theory. Even if we agree on what is data, we have this issue of how the data can be interpreted in a way that another person can reuse. I noticed in the Gradman diagram you had a very nice phrase on the left-hand side, compliant data or compliant metadata, I think it was the term used. And so my question is, in that scenario, what does compliant mean? Compliant with a metadata standard? Compliant with a historical concept of people, places, events, and so on? So to summarize, the general question is, what do you see the basic challenges in the humanities for this kind of research infrastructure? I hope se eu entendi bem a sua pergunta, ela tem dois elementos. Um elemento é o elemento do novo mundo que se cria, se não há um cepticismo sobre o que seria. E a outra parte da pergunta se refere à questão do catalogação, metadata. Começando com a última parte. Uma das coisas interessantíssimas no modelo de dados, tanto da Europeana como da DPLA, é quebrar a uniformidade da descrição. Quer dizer, o objeto na biblioteca da Europeana, ele agrega metadata, descrições, que vêm de diferentes origens. E essas diferentes perspectivas são empacotadas juntas para descrever o mesmo objeto. Isso é uma coisa revolucionária, por causa que tradicionalmente, nas bibliotecas digitais, o que se fazia se cortava a cabeça e cortava o pé para uniformizar a descrição. Quer dizer, o Dublin Core, que é o elemento mais usado em termos de metadata até hoje, ele pega 15 elementos e quais, sei lá, sempre a maioria deles opcionais, tem 3, 4, 5 obrigatórios, que descrevem o objeto. Agora, isso faz uma injustiça enorme ao trabalho que os catalogadores fizeram, por causa que o MARC tem mil campos e vários deles estão descrições. As descrições de objetos no museu são extremamente ricas, as descrições de fontes em arquivos podem ser muito ricas. Então você pega, corta isso, corta embaixo e só apresenta aquelas 15, no mundo de metadata do Dublin Core. Agora, no mundo de metadata da Europeana, que se chama o EDM, Europeana Data Model, que é também o DPLA adotado, se usa uma coisa chamada OEI-OR, que permite, através de uma coisa chamada proxy, para o mesmo objeto trazer uma descrição de diferentes pessoas que catalogaram a mesma pintura. Um exemplo interessante, inclusive gozado, que se dá na Europeana, é a descrição de viking. Como se descreveu um viking?
Agora, quando você pega uma descrição de viking na Noruega, então o viking é um herói, é um bom pai de famílias, é um bom marinheiro, é uma pessoa corajosa que navega os mares, etc. Agora, você pega a descrição de um viking na Irlanda, um viking é um bandido, um assassino, um pirata, um desgraçado. Isso. Agora, você pode pegar na europeana, você pode pegar a descrição da Irlanda e a descrição da Noruega, empacotar junto e que o usuário decida o que ele prefere, mas tendo as duas descrições. Nesse aspecto, a europeana é rica, enriquece a possibilidade, enriquece muito. Existe também um elemento de enriquecimento através de vocabulários. O vocabulário, aliás, em termos das bibliotecas, as bibliotecas têm um tesouro que elas precisam expressar e utilizá-lo, porque enquanto que ele fica fechado na biblioteca, ele não serve muito mais do que para catalogar. Mas se os tesauros são publicados da maneira correta, eles servem para identificar os objetos e enriquecer a descrição. Tem uma tecnologia de Name Entity Recognition, quer dizer, Identification. Você pega um texto, você pode no texto identificar as pessoas, os lugares, as épocas, etc. Automaticamente, por Natural Processing Language. Agora, você pode pegar esses entes identificados e ligá-los a um dicionário de nomes geográficos que expande eles, ao VIA, Virtual Authority File, que permite ver o mesmo nome em todas as línguas possíveis, achar todos os livros que esse nome está ligado a ela, etc. Quer dizer, é um mundo muito mais rico. Em relação ao cientificismo, eu creio que nós estamos passando a sua primeira pergunta. Quer dizer, é difícil saber o que vai acontecer. Quer dizer, evidentemente, humanidades como se pensou, como se fazia, não haverá mais. Agora, o que vai sair desse campo, quais os tipos de associações que vão se criar, é difícil de imaginar. Existem alguns projetos experimentais. Tem um projeto experimental em que o pessoal de ciências de computação pediu para humanistas e para artistas trabalharem juntos vários meses para refrescar a criatividade das ciências de computação. Quer dizer, eles acreditam que o pessoal das humanidades, o pessoal das artes tinha uma contribuição especial para as ciências, em termos de abrir novos horizontes. Eu vi um doutorado agora, que eu baixei e comecei a ler, num pessoal do design, do Politécnico de Milano, fez um trabalho excelente nos Estados Unidos, em Stanford, com o pessoal das humanidades, todo o elemento do design e as humanidades se enriquecendo. Quer dizer, esse tipo de cross-fertilization, de novas associações, eu creio que vai ser muito mais a norma. Quer dizer, aquele mundo mais estável, mais claro, etc. Existe outro elemento que isso me preocupa, quer dizer, é a deep reading, quer dizer, o trabalho. Meu genro se ocupa de textos tibéticos, quer dizer, ele é um scholar assim, ele estudou Tibete, estudou todas as línguas índias, etc. Ele passa o tempo dele se aprofundando naqueles textos antigos e tentando pensar o Buda dessa forma ou de outra forma, e ele está todo o tempo e todas as horas dele envolvido com os livros naquela intensa atividade. Ele não tem tempo para essa distração, quer dizer, ele sabe que o digital pode ser uma coisa que talvez ajude e que faça uma análise, mas está contraste, está contraditório essa atmosfera de aprofundar e se envolver. Eu acho que eu vou ter que agradecer muito. É interessante que esse último aspecto foi discutido na mesa de ontem à tarde também, né? Pelos historiadores, a questão do deep reading. Isso acaba se relacionando, acho que a gente pode deixar para depois conversar mais detidamente sobre isso. Eu tenho que fazer o papel antipático de encerrar essa parte. Eu queria agradecer novamente ao Dov por ele ter vindo aqui novamente. Agora, com tudo pronto, a primeira vez que ele esteve aqui foi no meio da obra. Nós não conseguimos recebê-lo muito bem. Agora, ele falou lá no porão.
para a gente, então agora foi melhor nesse sentido, né? E, enfim, agradecer muito e dizer que, na sequência, sem intervalo, sem tempo para respirar, teremos uma sessão de projetos, para a qual eu já, em seguida, vou chamar os colegas para a mesa. Então, obrigada, Dom.